Tudo é possível, somente crer.
que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Podem ficar à vontade, irmãos. Eu fiz questão de ler essa escritura, Deus colocou no meu coração falar nesta manhã. Eu não vou falar sobre casamento, mas é uma escritura bem específica, aonde deixa muito claro para nós que Cristo é a cabeça da igreja e que a mulher representa a igreja. Então, nós conhecemos isso muito bem, por isso eu quis basear com esse texto. E também que Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Então, se você fala de Páscoa e de morte, de ressurreição, você sabe que Jesus só foi àquela cruz por amor à sua igreja. Mas a igreja verdadeira, né? A igreja, a noiva, palavra, não o que é chamado de igreja aí fora. Mas nós vamos trabalhar isso, Deus vai nos dar a graça nesta manhã. Então, sabemos que Cristo é a cabeça da igreja. Se você é um ser humano, você tem uma cabeça. E o teu corpo todo é guiado pela tua cabeça. Para mim levantar a mão, primeiro, o meu cérebro tem que dar essa informação para o meu corpo. Para mim levantar a mão, quem dá essa informação, quem domina meu braço é o cérebro. Se eu tiver um dano no meu cérebro, em alguma veia, em alguma coisa, o meu braço fica duro e não mexe. Porque tem um dano não no braço, mas no cérebro. Então, a cabeça é que comanda o corpo inteiro. É através do cérebro que você decide se você vai caminhar, se você vai sentar, se você vai levantar. Então, a cabeça dá as ordens e o corpo obedece. Amém? Nós vemos, somos acostumados a ver isso. Eu vou ir devagar aqui. Em Lucas capítulo 9, versos 57 e 58, há uma escritura que não é entendida muitas vezes no mundo denominacional, que diz assim, ó, capítulo 9, verso 57. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As pessoas muitas vezes entendem que isso está falando que Jesus não tinha casa. Mas ele tinha casa, nós sabemos disso, o pastor Jorge explica isso muito bem. Ele tinha uma casa, tinha família, ele morava em algum lugar. Ele não falava de casa, mas ele falando de uma cabeça que estava procurando um corpo e não tinha esse corpo para repousar sobre ela. Então vamos ter que ver, né, devagarzinho. Eu sei que vocês já conhecem, mas vamos revendo. Eu não sou um professor para ensinar nada novo. O que eu sei, vocês também já sabem. Amém? João capítulo 1, o verso 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo. Nós sabemos que verbo é a palavra. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a Bíblia está dizendo que no princípio, quando a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz e tudo mais, quem que estava lá e fez todas essas coisas? Quem estava? O verbo. Então, quem fez todas as coisas foi o verbo. Lá, vamos lá para frente, se você quiser ler inteiro, você lê, quem não conhece essa escritura. Lá no 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne?
Quem era o verbo? E Deus era chamado? Qual que era o nome dele aqui na terra? Então Jesus era o próprio verbo, não era? Então se o Jesus que disse que não tinha, eu só estou fazendo aqui para nós entendermos, ele disse que não tinham de reclinar a cabeça, a Bíblia diz que ele era o verbo, a palavra. Então para ele encontrar um corpo para reclinar, ele tinha que encontrar um de um a Deus, esse Deus que é a cabeça da igreja, esse Cristo que é a cabeça da igreja, virá num corpo diferente, de um material diferente do dele. Se você pega a cabeça de um... O pastor fez esse quadro esses dias aqui. Não tem como você pegar a cabeça do ser humano e colocar na cabeça de um porco, no lugar da cabeça do porco. Já viu um porco com cabeça de homem? Não tem. As pessoas tentam fazer lá, né, esses filmes aí que, não sei como é que chama lá, um homem que é metade homem, metade cavalo, e metade, né? Não existe isso, é uma aberração. O corpo de Deus, ele não é defeituoso, o corpo de Cristo. Se a cabeça é palavra, o corpo tem que ser palavra também. Porque se a minha cabeça tem osso, tem pele, tem carne, o meu corpo é o mesmo material. Então nós entendemos que essa cabeça, que é Cristo, que nós lemos, que Cristo é a cabeça da igreja, ele vai ter uma igreja que é do mesmo material que Cristo é, e Cristo era o verbo, é a palavra. Então Jesus só vem para uma igreja que é do mesmo material que ele foi feito. No princípio era o verbo. Ou você se torna a palavra, ou Cristo não vem para você. Por mais bonito que o povo queira pintar o quadro. Não, Jesus vai vir e vai levar metade do mundo. Aonde que está isso na Bíblia? Avião vai cair, sem piloto, carro vai bater. Eu disse esses dias, o único carro que eu creio que vai bater vai ser uns 2 táxis por aí, que o motorista vai ser levado, que eu sei, né? E se eu estiver na rua dirigindo, meu carro vai bater também, né? Mas dizer que metade do mundo vai ser, talvez um guincho, né? Um guincho também vai, né? Se tiver no guincho, pode ser que não esteja no guincho. Se alguém estiver andando de bicicleta, a bicicleta vai cair. Mas a coisa é assim, Deus não vem, Jesus não vem para arrebatar metade do mundo, porque eu pergunto, onde é que está a metade do mundo, que é a palavra? Se você procurar por aí, aonde que você encontra a palavra? Nas pessoas que se chamam cristãs, ou evangélicas, porque cristãos eles nem dizem que são. Então você entende que o quadro é pintado que Jesus vai vir porque ele é bom e vai levar todo mundo simplesmente porque eles dizem assim, eu creio em Jesus Cristo. Esse não é o requisito para ser salvo, dizer eu creio, porque dizer todo mundo, a Bíblia diz que até o diabo crê. Os demônios creem e estremecem, Tiago disse. Então isso não é o suficiente. Mas Jesus disse, aquele que crê e pratica, é diferente. Então essa é a questão. Quando você pratica, você se torna a palavra, você se torna material do material de Cristo. Então a cabeça pode vir e encaixar bem certinho. Por isso que tem a pirâmide ali, o pastor mostra sempre isso. A estatura de um varão perfeito. Fé, virtude, paciência, temperança, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Esse é o corpo. Quando encontra-se essas virtudes que está na palavra, nesse corpo, então, a cabeça, que é o amor divino, pode descer. Deus é amor, não é? Então, Deus é amor. Para o Deus amor descer, ele vai ter que descer num corpo que combina com tudo isso ali. Jesus tinha fé? Ele tinha virtude? Ele disse, alguém me tocou e virtude saiu de mim. A mulher tocou nele, ela foi curada. Ele tinha ciência, conhecimento, sabia quem era Deus, pregava. Até os maiores teólogos ficavam confundidos na frente dele. Ele tinha equilíbrio, temperança. Xingavam ele, chamavam de demônio, ele... Eu sei o que eu estou fazendo. Paciência, será que ele tinha paciência? Se ele não tivesse, ele tinha mandado Pedro embora nos primeiros dias. Piedade, né? Se compadecia das pessoas. Ele conta a parábola do bom samaritano.
O sacerdote passou e disse: eu estou trabalhando para Deus, não posso ajudar. O levita também não, mas o bom samaritano teve piedade, disse: não, eu vou ajudar ele. Ele estava falando dele mesmo. Teve piedade de mim, de você ou não? Amém. Amor fraternal. Olha, se Deus gostava era de estar em companheirismo com o povo dele, se Jesus gostava. Era a maioria do povo que não aceitava, mas Deus gosta tanto de companheirismo que ele deixou a glória dele e veio aqui na terra viver como um homem para ter companheirismo com os seus. Então eu creio que ele tinha amor fraternal. Então esse é o corpo, e a cabeça só pode encaixar nesse tipo de corpo, amém? Então nós encontramos que ele é então o corpo palavra, e ele virá sobre uma cabeça. Eu dei o nome, se os irmãos quiserem colocar ali, e vocês vão entender. Espírito feminino. Parece um tema bem forte, mas Deus vai nos ajudar. Quando você encontra, então, que Deus é a palavra, Jesus é a palavra, ele só vem sobre uma igreja que está de acordo com a palavra, então nós vamos encontrar a situação do mundo hoje. Onde eu disse, as pessoas esperam metade do mundo ser arrebatado, e você sai por aí e procura onde é que está metade do mundo que vive a palavra. Não existe, irmãos. Existe, como dizia o profeta, alguns poucos desprezados do Senhor que ficaram com a palavra. Porque, irmãos, não querendo ser rude com ninguém, eu sei que tem pessoas assistindo, talvez de outros ministérios, denominações e tudo mais, mas, irmãos, será que Jesus desceu, como diz aquele louvor, deixou o esplendor de sua glória, para vir aqui no mundo, caminhar, sofrer, ser rejeitado, morrer, ser crucificado numa cruz e ressuscitar para ter uma igreja igual tem aí fora? Que você não sabe o que é mundo e o que é igreja? É esse o resultado de tudo aquilo? Um povo que vem do mundo inteiro na Praça São Pedro, acho que é lá no Vaticano, uma vez no ano, para dizer, e eles dizem assim, é cheio de fiéis. Fiéis é o quê? Para se reunir no meio de um conglomerado de gente, nem sabe quem é quem, nem se conhece, não estão nem aí um para o outro. Um papa se levanta lá e faz uma missa e sai de lá cometendo promiscuidade e as mais terríveis coisas que possam fazer, e diz, é para esses que Jesus vai vir. Ah não, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que não tirou deles então? Não, mas nós somos santos. Não, ele é santo e ele vive em nós. Essa é a diferença. Talvez você ache estranho, mas alguém tem que falar. O profeta disse que se um pregador não tiver espinha para pregar esse tipo de coisa, ele não merece o púlpito. Irmãos, a Páscoa vai muito além do que esse mundo prega, irmãos. É por isso que nós nos reunimos aqui em torno da palavra. Você pode ver hoje, as igrejas estão comemorando a Páscoa, mas aonde que está Jesus na Páscoa deles? Talvez eles dizem, Jesus morreu no sexta e ressuscitou hoje, mas a ressurreição de Jesus nunca mudou a vida de ninguém. Se Jesus morreu e ressuscitou, e não consegue mudar a vida das pessoas que se chamam seguidor de Jesus, ele perdeu tempo lá, sofreu em vão. Para que ele ressuscitou, irmãos? Qual que é o verdadeiro significado, a necessidade de Jesus ressuscitar? Na Páscoa, no Antigo Testamento, um cordeiro morria por causa dos pecados daquele pecador. Criava-se um cordeiro sem mancha, sem mácula, lá como um membro da família. Um ano ele era levado e sacrificado. Quando chegava lá, o sacerdote dizia, coloque a mão sobre esse cordeirinho inocente. E enquanto ele degolava o cordeiro, a pessoa sentia o cordeiro tremendo e perdendo sua vida por causa dele. E ele sabia, esse cordeiro morreu não porque ele fez alguma coisa errada, ele está morrendo porque eu fiz. Só que aí o profeta diz assim, você sabe que isso é verdade, a vida do cordeiro nunca poderia voltar sobre o adorador. No próximo ano ele tinha que ter outro cordeiro, matar de novo, porque ele continuava pecando. Mas quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, e a Bíblia diz que ele subiu aos céus, a vida de Jesus Cristo voltou na igreja. Ele disse, se eu falasse aqui que eu sou, por exemplo, que eu estou com o espírito, sei lá, um grande bandido aí, você esperaria que eu estivesse assaltando,
que eu estivesse dando tiros. Se eu dissesse que eu tenho o espírito, sei lá, do Anderson Silva, mais conhecido, você esperaria que eu lutasse, luta livre, não sei como é que chama, esqueci o nome agora, mas aquelas lutas. Se eu dissesse para você que eu tenho o espírito de um artista, você esperaria que eu agisse como um artista, que eu fizesse malabarismo, que eu fosse no circo apresentar alguma peça. Eu disse, mas se eu falar para você que eu tenho o espírito de Cristo, você esperará que eu haja como Cristo agiu. Então, se alguém professa, irmão Juarez, ter o espírito de Cristo, terá que viver a vida que Cristo viveu. Essa é a questão. A vida do Cordeiro voltando na igreja. Deus não vem buscar nada do que não é dele. Por que que o povo vai ser levado? Porque há um espírito da vida de Cristo dentro desse povo. Então Deus o levará para si. Mas se não tiver esse espírito, o espírito que está dentro da pessoa vai fazer ela agir conforme aquilo que ela tem. Você não vai conseguir fazer. Eu disse ontem ali em Brusque, irmão, se você pega, o profeta prega isso e ensina muito bem. Ele diz, se você pega um porco baseado em 2 Pedro, que diz que se depois de você ter sido salvo, conhecido o evangelho, e você voltar de novo para as velhas práticas, você faz igual o porco que volta para a lama e o cachorro que voltou ao vômito, Pedro disse. Aí o profeta disse, você pega um porco, lave ele, põe banho nele, põe brinco nele, perfume ele, põe lá um colar bonito e deixa ele cheirosinho. Quando você soltar ele, ele vai voltar direto para a lama. Ele é um porco. É o que ele sabe fazer. A única maneira dele se manter limpo é se a natureza de porco dele for mudada. Não tem como um porco se tornar outra coisa a não ser um porco. O porco faz o quê? Vai na lama. Se suja, se enrola e não sente que está sujo. Para ele está tudo certo. Essa é a questão, mas quando a natureza é mudada, então ele começaria a se incomodar com a sujeira. E dizer, não, isso aqui não está mais certo, eu tenho que me afastar disso. E é por isso que Deus pega seus filhos e muda a minha natureza e a sua natureza. E agora nós temos a natureza de Cristo, e você já não vai mais se agradar com aquela lama que você rolava. Por isso eu disse, não adianta encher a Praça São Pedro e sair de lá e rolar na lama. A natureza que está dentro vai dizer o que você é. É o que está dentro, vai expressar o que você é por fora. Se você veio na igreja hoje, é porque alguém, alguma coisa aí dentro disse, na manhã de ressurreição você deve ir para a igreja. Mas se tivesse algum outro espírito te guiando, você estaria lá, talvez, fazendo um churrasco com os amigos, bebendo. Talvez na sexta você nem comeu carne, mas hoje você estava adulterando. Mas não come carne na sexta. Qual que é o espírito que entra dentro de uma pessoa que diz que ela não pode comer carne na sexta, mas pode beber no sábado? Será que esse é o espírito de Cristo? Que cabeça é essa que guia essa igreja, irmão? Que faz uma semana toda, talvez, de jejum, e faz teatros para Jesus Cristo, e diz que ele ressuscitou, e na segunda-feira está enganando, mentindo, roubando, adulterando. Ué, o Espírito de Cristo só guia na Semana Santa? A minha cabeça me guia o tempo todo. A tua cabeça diz para onde você vai, quando que você vai dormir, que hora você vai acordar. Você não tira a cabeça fora e deixa ali um pouquinho, eu vou te deixar aqui, cabeça, e o corpo vai andar um pouquinho sozinho. Existe isso? Não existe, irmãos. Ou você tem a cabeça de Cristo, ou você tem um outro cabeça no lugar te guiando. Só que tem uma coisa, Cristo te guiará em toda a verdade, a Bíblia diz. Agora, a outra cabeça, que é o diabo, o anticristo, ele te guiará em partes da verdade apenas. Ele não se preocupa que uma pessoa vá na igreja. Ele não se preocupa que uma pessoa leia a Bíblia. Ele só quer que você não viva o que você está ouvindo e não viva o que você está lendo. Está tudo certo. Nós podemos ver isso pela Bíblia. Correr pela Bíblia, que a Bíblia diz que nos últimos dias esse espírito teria aparência de piedade, mas negaria a eficácia dela. Estaria numa condição assim, você vai na igreja, você louva a Deus, você pode até dançar no espírito, você pode até receber dons. Eu disse ontem lá em Brusque, e eu digo para vocês daqui hoje novamente, irmãos,
As pessoas não entendem o que é conhecer a Deus. As pessoas aí fora, irmãos, têm entendido que você conhecer a Deus é porque você falou em língua, é porque você pulou e se arrepiou, é porque você teve uma emoção tão grande que você desmaiou no culto. Eu disse, se eu disser algo para você, baseado na minha psicologia, na minha sabedoria, que você desmaie na minha frente, você me conheceu por causa disso? Se eu disser algo que você se emocione, talvez eu ensine você a falar outra língua. Você conhece o professor de inglês porque ele te ensinou a falar outra língua? Mas se você quiser me conhecer, você vai ter que viver comigo todos os dias. Você vai ter que ir para casa junto comigo e começar a analisar o que eu faço de manhã, que hora que eu vou dormir, que tipo de alimento que eu gosto, e você vai ter que passar muito tempo comigo. Você vai ter que gastar tempo comigo para conhecer e saber quem eu sou. Quer saber o que é conhecer a Deus? Você tem que andar com Ele. Você tem que gastar tempo com Ele. Você tem que ler a palavra dEle e saber o que Ele quer de você. Não é tendo emoções que se conhece uma pessoa. Olha, eu falei de espíritos femininos, você sabe então como que os casamentos eram antigamente? Um homem... E antigamente e até hoje, porque nós vivemos a palavra até hoje. Um homem teria que conhecer uma mulher primeiro. Ele não daria nem a mão para ela sem saber quem ela é e que tinha certeza que ia casar com ela. Então, depois que ele conhecesse essa mulher, depois que ele conhecesse a família dessa mulher, e ele dissesse, eu tenho certeza que essa vai ser a minha parceira para o resto da vida, e então ele se levantaria como um homem e diria para o pai daquela mulher, eu a tomo como a minha esposa. Mas eles não tinham casado ainda. Qual é o espírito? Você quer saber como que as igrejas estão hoje? Sai aí fora, vá ali na beira da praia e veja como as mulheres estão agindo. Mulher representa a igreja. E você descobre como estão as igrejas hoje aí fora. Sabe como é que é, irmãos? Você não precisa casar e nem conhecer a mulher para ter intimidade com ela. Conheceu ali, viu, tudo bem, gostei de você, tá, vamos. Levou, fez lá, teve as suas intimidades. Conheceu ela por causa disso? Às vezes é um bandido, uma bandida. As mulheres vão, saem com um homem porque viu numa festa e depois vai descobrir é um abusador de mulheres. Só porque ela teve essa pequena emoção, essa pequena intimidade ali num pequeno momento, conheceu a vida estava toda escondida, não sabia de nada. O povo aí fora, irmãos, me perdoe dizer, eu não sou o cara que conhece tudo, que sabe tudo, não. Mas as pessoas estão vivendo de pequenas emoções, irmão Juarez. Nunca conheceram Deus, mas elas vão na igreja uma vez e sentem um arrepio e dizem, eu tive ali uma experiência, eu sei o que é Deus agora. Sabe? Então, se você sabe, você olha para a Escritura e diz, esse cabeça diz que eu tenho que viver dessa maneira aqui, ó. Como é que eu conheço a Deus? Eu primeiro tenho que saber quais são os pensamentos dele referente à igreja, que está aqui na Bíblia. Que tipo de vida ele disse que teria que viver a igreja que tivesse o Espírito de Cristo? Essa é a maneira. Qual é a condição? A Bíblia diz que Jesus, ele tinha resgatado uma noiva pura, virgem, sem contato com outro homem, espiritualmente falando, sem mancha, sem ruga, sem mácula, ela é perfeita como ele é perfeito. Mas, irmão, não existe perfeição no ser humano, só vai existir se o perfeito descer na minha vida e na tua vida. Ou você tem o perfeito em você, ou nós estamos tudo arruinados, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém, sou do mesmo material do que todos os outros que estão lá fora. Estava enganado também da mesma maneira, mas um dia o perfeito se apresentou e disse assim, não é isso que eu quero para a minha igreja. Um dia o perfeito se apresentou para você e disse, não é esse tipo de vida que o meu povo vai viver. Dê uma olhada nas Escrituras, quer ter companheirismo com Deus, gaste tempo lendo a Bíblia. Vá na igreja, ouça a palavra e você vai descobrir o que é que Deus quer de uma igreja verdadeiramente. Mas sabe o que é? Tem um outro cabeça por trás do assunto. E ele chega e diz assim, isso aqui não é bem assim. Essa aqui não é a maneira que Deus quer. Me lembra lá do Jardim do Éden, irmão Juarez.
Esses dias eu estava pregando sobre a corrupção do mundo, e alguém disse para mim, talvez na boa intenção, mas o povo de Deus não chega a essa condição. Tem que ser muito inocente para pensar isso. Adão e Eva não eram perfeitos? E a serpente chegou e disse assim, o que foi? Influenciada pelo diabo. O que foi que Deus disse para você? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Ela disse, não, todas as árvores comemos livremente, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, senão nós vamos morrer. O diabo disse, não é bem assim. Não é a mesma coisa que ele faz hoje? Não, mas a Bíblia diz que tem que agir dessa forma. Não, não é bem assim. Isso aí era lá para o passado. Isso aí era por causa da cultura, a mesma desculpa que o diabo usou para Eva, disse, não, não é bem assim não, Deus só disse isso, porque Ele sabe que do dia que você comer, você vai ficar como Deus. E sabe de uma coisa? A Eva, que era uma mulher que representa a igreja, não esqueça disso, você sabe o que a Bíblia diz? Ela viu que a árvore era boa, agradável e desejável para obter conhecimento. Olha, obter conhecimento, é isso que as igrejas querem. Não é assim, por quê? Porque o fulano teólogo de tal estudou e, opa, eu quero ter conhecimento igual esse teólogo, e começa a ir atrás de cabeça de teólogo, de cabeça de homem que estudou, influenciado por um diabo, por um espírito que te afasta da palavra, e quando você percebe, você foi na teologia de Satanás, comeu do fruto proibido, e o mundo inteiro está em problema. O conhecimento foi algo que a Eva almejou. Conhecimento é algo que a igreja de hoje almeja, irmão. Sabe conhecimento para quê? Para enrolar os outros com a Escritura. Para dizer assim, não é bem assim. Para dizer, isso aqui foi diferente. Mas agora, eu quero ler aqui, para nós seguir. Não quero ficar muito tempo nisso aqui. Mensagem, para que o Espírito Santo foi dado. Você sabe o que é a igreja? Vamos confirmar aqui. Como Jesus disse, como foi nos dias de Ló. Não, creio que é outro aqui, só um pouquinho. Isso mesmo. Como Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Recorde, aqueles sinais não foram entregues ali em Sodoma e Gomorra no mundo religioso. Foram dados aos eleitos, aos chamados fora. E Abraão foi chamado fora. Você foi chamado fora? E a palavra igreja significa chamado fora, os separados. Assim como Abraão se separou a si mesmo e foi circuncidado, logo quando Sara riu da própria mensagem do anjo, Deus podia haver-lhe matado ali, no ato, porém ele não podia danificar a Sara sem danificar a Abraão, porque eles eram um e era parte dele, e vocês não são mais dois, vocês são um, falando de casais. Mas você entende então e crê que a igreja é os chamados para fora? Para fora do quê? Para fora do sistema de corrupção, para fora do mundo de pecado, para ter uma vida diferente. A Bíblia diz em Malaquias, e então vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve. Aonde que está a diferença? Se nós basearmos no que diz aí fora, você pode ir na igreja e depois sair de lá e viver como o mundo e está tudo certo. Que diferença? Evangélico todo mundo é. Você encontra as pessoas nas mais terríveis tipos de vida e você pensa, vou apresentar Cristo para elas. Talvez ela não conheça e você diz, olha, eu tenho um folhetinho aqui, queria falar da palavra para você. Olha que bom, eu sou evangélico. Que evangelho é esse que não muda a vida? Então, irmãos, eu não estou aqui para repreender ninguém, mas eu estou dizendo que este mundo aí fora, a forma que está dizendo que o tempo do fim está chegando. Não foi para esse tipo de igreja que Jesus morreu, mas Ele morreu para uma igreja separada, fora do mundo, fora do sistema, e ressuscitou por ela, e Ele voltará por essa igreja, irmão. A religião nunca entendeu Jesus e deixou passar, quando Ele estava na terra. Então você vai entender em Apocalipse, também muito conhecido por nós, no capítulo 3, quando a Bíblia fala das igrejas, as cartas às igrejas, e chega na vez de Laodiceia, que é a igreja que nós estamos, a era que nós estamos vivendo hoje, a era de Laodiceia, 3 do 14 em diante diz assim, ó, e ao anjo que está, da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz
O que é amém? É o ponto final. O que ele disse acabou, ninguém pode mudar. É o amém, é o ponto final. O que ele disse está certo. Não precisa da opinião de ninguém. Não adianta passar 30 anos dentro de uma faculdade estudando. O amém disse, acabou o assunto. Amém. Você crê nisso? Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Olha a condição da igreja que Deus relata agora. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Era melhor ser bem quente ou então não ser nada. Ou é crente ou não é, a Bíblia diz isso, é o que ele está dizendo. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está com nojo dessa condição. Só vomita quem está com ânsia, com nojo. Ele disse, por causa dessa mornidão, você toma água quente, se alguém tiver ruim, toma um golinho de água morna e vomita. Ela te dá náuseas. Como dizes, olha o que a igreja de hoje diz. Rico sou. A igreja tem dinheiro ou não tem aí fora? Estou enriquecido e de nada tenho falta. Nós temos os nossos pregadores, nós temos os nossos profetas, nós temos os nossos teólogos. Você não precisa vir dizer nada da Bíblia para mim. Não tenho falta de nada. E não sabes, olha agora Deus o que disse da igreja. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então você quer descobrir qual que é a condição da igreja nominal que se afastou de Deus e que tem outro cabeça e que não segue a palavra? Olhe como as mulheres estão andando. Não estão andando nuas? Mas elas não sabem, se você falar, elas estão vestidas. E elas dizem que aquilo é tudo de roupa que elas podem usar por causa do calor. E você não tem o direito de falar nada. Aí eu não estou falando das mulheres, eu estou só tipificando, porque o natural tipifica o espiritual. Aí você pega e vai para uma igreja que está nua espiritualmente e diz para ela a palavra e vai dizer, você não tem que me dizer nada, isso é tudo que eu aprendi na teologia, isso é tudo que eu aprendi aqui estudando e com o bispo não sei o quê e com não sei mais quem, e nós sabemos o que estamos fazendo, você não tem direito de me dizer nada. Você quer saber como que está a igreja? Vai aí fora e vê a atitude das mulheres. Quem que manda hoje no país? No mundo? Olha, Deus disse que Deus é o cabeça da igreja e que o homem é o cabeça da mulher. Irmãos, talvez eu fira o sentimento de alguém, mas não é intencional. Quando você vê uma mulher querendo mandar, eu estou falando de mandar. É só sair aí fora que você vai ver. Nós sabemos muito bem o que é um companheirismo de homem e mulher e o que é. Não tem nada a ver com homem manda, mulher manda. Não. Mas eu estou falando de você ver a condição aí fora. Quando você chega em algum lugar que quem manda é a mulher, é só você lembrar, opa, ela está dizendo que o marido dela não manda mais nela. Isso quer dizer que a igreja está dizendo que Cristo não dá mais as ordens para a igreja. Foi isso que a igreja fez quando recusou a palavra. Eles disseram, olha, nós não aceitamos mais que Jesus diga o que nós temos que fazer. Aconselho-te, 18, que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças e vestes brancos, para que não apareça a vergonha da sua nudez. Olha, aí, as pessoas diziam assim, mas lá no princípio, o pecado foi uma maçã. E então eles perceberam que estava nu. Quando Jesus disse para pregar o evangelho, ele disse, ide comprar caminhões de maçãs e distribuir para as mulheres? Para elas perceber que estão nu? Quantas mulheres comendo maçã do amor e andando seminua por aí? Mostra que elas estão nuas? Se fosse uma fruta, a maçã, Jesus diria, olha, então ide por todo mundo, comprai maçãs e distribuir aos povos para eles perceberem que estão nus. Você está falando de mulher só, irmão? Não, os homens também andam. O espírito feminino não é só de mulher, não, ele anda nos homens também. E os homens também andam nus e acham que está tudo certo. Mas o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que a igreja saiu da sua posição e agora o cabeça dela é um desavergonhado, é isso? É um homem que não se importa com nada, que ele pode sair, mostrar as suas partes por aí, e a igreja vai seguir ele, dizendo, olha que coisa mais linda. Mas Jesus não é dessa forma. Então Jesus diria, comprai caminhões de maçã e distribuir para as mulheres e para os homens que estão andando sem roupa por aí.
Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. É a pregação do evangelho que vai dizer para mim e para você qual é a condição que nós nos encontramos. É a Bíblia, é a palavra, é o Espírito Santo, através dessa palavra que diz se uma igreja está de acordo com o que Deus quer ou não. Aí você vai na igreja e vê se a palavra é pregada. Não é. Vamos continuar aqui. Deixa eu só ir mais à frente. Para que não apareça a vossa nudez. E unjas os teus olhos com o colírio para que veja. O profeta diz, sabe o que é esse colírio? É o Espírito Santo. Por que eles não veem que estão nu? Porque eles não têm o colírio. Se o Espírito Santo descer, irmãos, eu li esses dias aqui, talvez, não lembro onde é que foi, mas o profeta conta de uma experiência que ele teve na África. E ele disse que ele estava lá e as pessoas lá são tão primitivas que elas vivem no seu estado natural, conforme nasceram, elas são assim. Elas não reconhecem que estão nus porque elas vivem a vida assim. E ele disse então, quando eu estava lá pregando e falando sobre Jesus Cristo, e então eu disse para aquele povo, não sei, 300 mil pessoas tinham, se eu não estou enganado, e chamaram um menino que era vesgo e não enxergava. Ele disse, se o Senhor Jesus curar este menino, vocês aceitarão Jesus Cristo? Cada um tinha sua própria religião e carregava seu santo em cima, e eles disseram sim. Então ele disse assim, se eu orar, então vocês aceitarão? E eles concordaram. O profeta orou e Deus devolveu a visão para aquele menino e ele saiu tão perfeito quanto podia estar. Aquele povo começou a gritar e avançar no profeta e queria aceitar Cristo. Ele disse, se vocês estão sendo sinceros, quebre o santo de vocês. Eles quebraram. Ele disse, no momento em que eles fizeram com sinceridade, o Espírito Santo desceu no meio daquele povo. 30 mil pessoas aceitaram a Cristo. Ele disse, nunca ninguém disse para aquelas mulheres que elas estavam nuas. Quando o Espírito Santo desceu, elas começaram a se cobrir. E tampavam suas partes e fugiam da presença dos homens. Quem que disse isso para elas? Ninguém falou nada, irmãos. Mas quando o Espírito Santo desce sobre uma igreja, ela realmente reconhece o que está vestido com a palavra ou não. Você vai encontrar, quando você olha por aí, alguém andando vestido indecentemente, você sabe que tipo de espírito tem por dentro. Quando você olha uma igreja andando atravessado, não vivendo conforme a palavra, você sabe que tipo de espírito está dentro daquela igreja. Vamos continuar e você vai ver onde é que foi Jesus. Aí você diz, mas isso é muito duro, irmão. Talvez isso seja duro, talvez alguém ache que isso é demais. Então você tem que ficar feliz, porque ele diz assim, eu repreendo e castigo todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se alguém está nessa condição, o que tem que fazer? Apenas se arrepender e viver conforme a palavra. Há um cabeça que quer te guiar, e esse é Cristo. Eis que estou... Agora, essa é a parte interessante. Eis que estou à porta e bato. Jesus não morreu pela igreja? No capítulo 14 de Gênesis, Abraão tinha saído de lá de Ur dos Caldeus. Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela. Ló foi junto com ele. Chegou numas alturas, não deu conta, porque só vai viver o caminho que Deus te chamou se você for chamado mesmo por ele, senão você não vai. Emocionado não vive. O Ló saiu e falou, deve ter muito lucro. Ele disse que vai abençoar Abraão, foi junto. Chegou na metade, está faltando comida para as ovelhas, eu não vou ficar aqui. Foi para Sodoma, chegou lá, teve problema. Os reis lutaram, levaram Ló cativo, capítulo 14 de Gênesis, se você quiser ler. E Ló foi cativo e Abraão ficou sabendo, disse, eu não posso deixar meu irmão lá, ele é meu sobrinho, eu vou ir buscar ele. Pegou, armou 318 criados e desceu lá e resgatou Ló e trouxe de volta e disse, agora sim, tirei Ló das garras de Satanás, do meio da Sodoma, porque a Bíblia diz que Ló era justo, irmão. E que a alma dele era afligida pelo pecado de Sodoma. O que ele fazia lá no meio? Ele se tornou juiz da cidade. Como é que ele ia dizer para aquele povo que ele estava errado se eles iam cortar a verba dele? Então ele até não concordava, mas ficava quietinho. Tem muita gente assim hoje. Já conversamos, várias pessoas, vocês sabem disso, que você diz assim, mas a palavra diz assim, e eu creio que é verdade, então o que você vai fazer? Mas se eu falar lá para eles, eles não deixam eu pregar mais lá naquela igreja. Eu ganho um salário de pregador lá, então se eu falar para eles, eles vão cortar meu salário. Tem benefícios, por mais que saiba a verdade. Mas sabe o que aconteceu? O Ló voltou de volta para Sodoma, depois de ser resgatado. Capítulo 19, você encontra ele lá na porta de Sodoma de novo. Voltou para Sodoma.
E o que Jesus fez? Resgatou lá na cruz do Calvário a igreja e disse: agora sim, vocês estão livres. Aquele fardo que estava sobre você, irmão, você não precisa se preocupar mais. Jesus pagou o preço por você. O castigo que traz a paz para mim e para você estava sobre ele. Ele foi moído pelas minhas e pelas tuas transgressões. O que as igrejas fizeram? Voltaram para Sodoma de novo. E aí você encontra aqui Jesus dizendo para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Por que Jesus está batendo na porta se era para ele estar dentro da igreja? Colocaram ele para fora. Sabe aquela mulher braba lá? Que o marido chega em casa e ela bota ele para fora? Fecha a porta e ele está lá: abre que eu quero entrar. Representa muito bem essa igreja. Quem manda aqui sou eu, você não vai entrar. E Jesus não vai, irmão, arrombar a porta porque ele é um cavalheiro. Ele está batendo hoje dizendo: olha, eu estou batendo, mas não é mais para uma igreja não. É se alguém, é uma pessoa, ele está chamando você nesta manhã. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Não interessa o que as igrejas dizem, não interessa o que o fulano diz, o que o papa diz, o que o teólogo diz. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Deus não trata mais com igrejas não. Ele trata com indivíduos. Deus tira as pessoas do meio do sistema, como tirou o povo do Egito e colocou na palavra dele no deserto. Tirou o povo das denominações e colocou agora onde? Na outra igreja? Não, colocou na palavra. Ou você vive por essa palavra, irmão, ou nós estamos perdendo tempo. Então eis que eu estou à porta e bato. E aí ele diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Então, é assim como eu venci. Como é que foi que Jesus venceu? Ah, mas é só o que vencer, é o que suportar, passar todo o tempo até morrer sentado no banco da igreja. Foi isso que Jesus fez? Ele ia todo domingo para a igreja, sentava lá, alisava o banco e depois ia para casa? Eu disse ontem também em Brusque: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, assim como eu venci. Como que ele venceu? Quando deram um tapa na cara dele, ele deu outro. Quando humilharam ele, ele disse: eu vou me vingar no dia do juízo de vocês. Quando crucificaram ele, ele disse assim: espere, a hora de vocês vai chegar. Ele nunca fez isso. Ele disse: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele só fez o bem, foi rejeitado e maltratado, cuspido, apanhou, e mesmo assim o desejo dele era perdoar, porque ele amava. Deus é amor. Nós temos que vencer como Cristo venceu. Então, se alguém te ofender, irmão, perdoe como Cristo. Jesus disse: olha, se vocês fizerem amar só os que amam, como fazem os publicanos e os pecadores, vocês não fazem nada demais. Agora eu digo uma coisa: ame aqueles que vos odeiam. É como Cristo, não é? Paulo disse que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus sabia que Judas era traidor ou não sabia? Quando que foi que ele disse isso para Judas? No dia da cruz, no dia antes da crucificação, que ele ia trair, ele chegou e olhou assim e disse assim para Judas um tempo, e ele olhou para os discípulos e disse: eu vos escolhi vós os 12 e um de vós é um diabo. Ele sabia, não sabia? Aí ele pegou e disse assim: Judas, você vai sentar no pior lugar agora. Você agora, não quero mais companheirismo com você. Você vai me trair. Foi isso que ele fez? Quando chegou no dia do lava-pés, Judas estava lá e ele lavou o pé do Judas igual ele lavou do Pedro, do João, do Tiago. E ainda disse assim: Judas, corre fazer o que você tem que fazer, faz depressa. Vai lá me trair, vai. Quando Judas chegou, ele disse: traidor, eu te dei tudo o que você precisava. Multipliquei pães, coloquei você de tesoureiro da minha igreja, você tinha um cargo de responsabilidade, dei confiança para você. Foi isso que ele disse? Ele disse: amigo, é assim que você trai o filho do homem? Chamou de amigo ainda. Ponhava a mão, exatamente, Judas comia no mesmo prato que ele. Dizia: tira a mão do meu prato aí, você vai me trair. Não, come aqui comigo. Então é como ele venceu, é diferente, é muito mais profundo. Foi para isso que Jesus morreu, para dar condições, e ressuscitou para dar condições para uma igreja viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Se não vencer como ele venceu, não tem céu para mim e para você. Tem como fazer isso? Só através do Espírito Santo.
Mas sabe de uma coisa? Se não contar isso para o povo nunca vai buscar o Espírito Santo. Vai viver uma vida superficial, fazendo boas obras. Eu fui na igreja, dei meu dízimo, dei uma oferta, está tudo certo. Como se Deus estivesse procurando dinheiro. Mas então por que, irmão, que vocês dão oferta e dízimo? Porque é Bíblia, ele disse que tinha que dar, eu dou. Mas ele disse, dê o dízimo e oferta que você vai ser salvo. Não, ele não disse isso. Aquele que vencer como eu venci. É diferente. Ou nós temos a vida de Cristo em nós, ou nós então estamos só alisando o banco. Darei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem diz? O Espírito. O que o Espírito diz às igrejas. Por quê, irmão? Será que tem gente que não tem ouvido? Não, tem gente que ouve, mas não entende nada. Ouvir é entender, diz o profeta. Ele falava para os fariseus e não entendia nada. Aí os discípulos diziam, mas por que o senhor falou daquela maneira? Peraí, eu vou explicar para vocês. Sabe por quê, Pedro? Porque vocês estão interessados em saber. Os fariseus não queriam saber o que Jesus tinha para dizer, eles queriam testar Jesus. Eles queriam dizer, olha, mas a lei que nós temos diz assim, o teólogo fulano disse assim, o que você diz? Eles não queriam aprender, eles queriam ensinar Jesus. Jesus não está aqui para ser ensinado por ninguém, irmão, ele vem na igreja para ensinar eu e você como viver uma vida cristã. Mas sabe de uma coisa, o que é um espírito feminino? É um homem, não precisa ser uma mulher, é um homem que vem à igreja e quer ensinar a Deus como fazer as coisas. Isso é um espírito feminino. Ele se apodera daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, e ele diz assim, não é bem assim as coisas. É a condição da igreja. Por que a igreja é chamada de noiva? É uma mulher. E por que Jesus disse que tem que ser submissa? Que a mulher seja submissa como a igreja é a Cristo, como ao Senhor. Porque Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher. Por que ele fez essa representação? Porque Deus ponhou e disse assim, um casamento vai representar uma igreja. O homem representa a Deus e a mulher representa a igreja. Como que Deus agiu pela igreja? Morreu por ela. Como que a igreja age para Cristo? Aceita a palavra e não discute sobre isso. Ah, então a mulher só tem que obedecer ao homem. Tudo que o homem dizer está certo. Não é disso que eu estou falando. Submissão não tem nada a ver com obedecer a ordem. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque não é para mim. Mas submissão é algo que você deseja. Alguém aqui serve a Deus porque é obrigado a servir? Alguém te obrigou e disse, você tem que servir a Deus, porque senão você vai sofrer, você vai para o inferno. Se alguém falou isso para você, te enganou, porque mesmo se você servir por medo, você vai para o inferno do mesmo jeito. Mas a igreja só é submissa a Cristo porque ela deseja ser submissa a Ele. Porque ela olha e diz, mas Ele me amou tanto, Ele deu a vida por mim, e todas as vezes que eu erro, Ele está disposto a me perdoar. Todas as vezes que eu cometo uma falha, Ele está disposto a dizer assim, vem que eu dou jeito, se você se arrepende, pode deixar, a cruz do Calvário foi para isso, eu morri no teu lugar. Você diz, eu não tenho como não obedecer a um varão desse. Essa é a diferença. O amor de Jesus constrange a igreja a ser submissa à palavra dele. É diferente. Mas quando se fala em submissão aí fora, meu Deus, a mulher tem que obedecer o homem. Se o homem amar a mulher como o Cristo amou a igreja, ele constrangerá ela a querer ser submissa a ele. Ou a palavra está errada. Mas eu não vou falar sobre casamento, só estou fazendo um exemplo. Então vamos indo, que nós já temos que ir para o final, para perto do final. Não, no final, mas vamos terminar. Mensagem escolhendo uma noiva. Vamos ler a mensagem. Louvado seja Deus. Vamos então, escolhendo uma noiva. 45 diz assim, ó. Você sabia que a queda veio por mulheres no princípio? Quem que foi enganado? Eva, a Bíblia diz que Adão nem enganado foi. Para falar isso para um denominacional é duro, né? Como assim? A Eva foi enganada, Adão, ele errou porque quis. Você acha que Jesus foi enganado? Ele morreu porque quis. Deus já estava mostrando desde o princípio, a igreja vai ser enganada por uma serpente chamada diabo, mas Jesus, sabendo disso, tomará a carga que ela pegou para si, botará nos seus ombros e dirá, eu vou morrer no lugar dela. Foi isso que Adão fez representando Jesus Cristo. Ele não foi enganado. Você sabia que a queda veio por mulheres no princípio?
é a queda, o fim irá acabar da mesma maneira. Mulheres assumindo poder e governos, os homens e assim por diante. Então é isso que eu estou dizendo, irmãos. Quando as mulheres começam a assumir o controle de tudo, isso mostra que o fim está próximo. Então a mulher não pode ser, não pode fazer, não tem nada a ver. Eu queria ter tempo para explicar. Não é que a mulher não pode assumir nenhuma posição, nem nada disso. Mas quando as mulheres começam a agir no lugar dos homens, irmãos, é tão, olha, às vezes você anda na rua e eu fico olhando assim pensando, misericórdia. Sabe, você encontra uma mulher caminhando com o seu esposo, talvez ali na calçada, em algum lugar, e ela já anda assim, ó. Tem mais músculo no braço do que eu. Se você ouvir a voz dela, é mais grossa que a minha. Por causa dos produtos, coisas que elas tomam para poder, hormônio, para poder ficar. A veia do braço é mais grossa que a minha, irmão. De tanto fazer força. Isso não é o estado natural de uma mulher. Isso quer dizer o que para mim, irmão? Que a igreja se tornou tão robusta, de tal maneira, que não aceita mais o varão, Senhor Jesus Cristo, dizer para ela o que ela tem que fazer. É fácil, se ela não gostar do que o homem falou, ela deixa dele e casa com outro. Foi isso que a igreja fez. Não gostei do que Jesus falou, deixou Jesus e casou com Satanás. Irmão, mas isso é muito pesado. Que espírito que rege essas denominações, irmão? Se não é o diabo, que levou as igrejas a casarem com ele e ouvirem tudo que ele diz. Não dá para ouvir a palavra, mas se o diabo disser, faça isso, e sai correndo fazer. Mas ele vem vestido de conhecimento. A cultura agora é outra. Deus ama a todos. Estude a história lá atrás e você vai ver. Aí Deus não sabia da cultura, né? Deus, ele não, coitado, não sabia que mudava, irmão Juarez. Por isso que ele escreveu assim. Deus não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Olha, sabe, chamaram mulheres para pregar, qual que é a desculpa? Não tem homem para pregar. Deus não sabia que não ia ter homem para pregar. Foi pego desavisado. Que Deus é esse, irmão? Eu creio num Deus que é onisciente. Ele sabe de todas as coisas antes que aconteça. Inclusive ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. Ele sabia que você estaria sentado com paciência ouvindo a palavra. E ele sabe o que vai acontecer daqui 100, 200, 300 anos, se vai ter gente que creu na palavra ou não. Se precisar segurar esse mundo mais 300 anos, ele sabe quem que vai obedecer isso aqui e quem que não vai. Não, mas Deus não sabia que as coisas mudou. Irmão, para Deus ser perfeito e ser eterno e ser onisciente, saber de todas as coisas, ele não pode mudar o plano dele, senão ele não é perfeito. Eu posso fazer um plano para daqui um mês e não contar com as adversidades no caminho e ter que mudar o meu plano. Mas Deus já viu todas as adversidades do caminho e traçou um plano correto que vai dar certo, independente do que o diabo faça. Ele sabe tudo antes que aconteça. Então é dessa maneira. Se você sabia que o dia em que elas vestem roupas de homens, cortam o cabelo, isso é outro assunto também, que todas estas coisas são contrárias à palavra de Deus, você sabia que elas representam a igreja? Quando observar que as mulheres estão fazendo, o que as mulheres estão fazendo, você verá que o que a igreja está fazendo. É exatamente isso. Agora, isso é tanto a verdade quanto a palavra de Deus é a verdade. Você quer saber a situação, como que está as igrejas aí fora? É só olhar a forma que está andando o mundo hoje. A mulher se tornou independente. E a igreja também, ela não depende mais de Deus. Ela pode andar sozinha. Irmão, mas isso é muito duro para dizer num tempo desse, você vai arrumar problema. Eu creio que Deus é responsável pela palavra dele. O Éden satânico, notem, tomem as nossas mulheres. Agora, se vocês desejarem ver o que a condição que se encontra a igreja, observe a forma que as mulheres estão atuando. Elas sempre representam a igreja. No Éden de Satanás, de pecado e incredulidade, uma perversão religiosa, um reino pervertido, em lugar de tomar a palavra de Deus, elas têm tomado o aprendizado intelectual. Eu não preciso olhar para isso aqui. Outro desse tamanho, ele me mostrou que é diferente. Quando que foi que Deus deixou um livro assim, se não a Bíblia? Se nós precisássemos de um outro livro, Deus tinha dado.
Pegar o aprendizado intelectual do homem em lugar de tomar a igreja. Eles têm tomado a organização e estão trazendo-os a uma grande cabeça. Que cabeça será essa? A do anticristo, que está organizando assim, ó, um povo tudo religioso, um povo tudo crente, irmão. Tudo na igreja. Vai chegar um tempo que todo mundo anseia por paz, não anseia? Todo mundo quer que as guerras acabem, que as crianças parem de morrer e que as pessoas parem de passar fome. Todo mundo deseja isso, não deseja? Onde é que nós encontramos paz? É em Cristo. Ele é o príncipe da paz. Mas eles não estão atrás disso, irmão. Eles querem um homem, um grande cabeça, guiado por Satanás, que reúna as nações e digam, agora sim nós temos uma falsa paz, a Bíblia diz. Um homem vai dizer o que tem que fazer, todo mundo vai se unir, e não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, se você é satanista, seja o que for, somos todos irmãos. Irmão? Me desculpe, irmão, mas eu não vou caber nesse plano aí, não. Não importa a religião, se você é o diabo, você é meu irmão, sai fora. Meu irmão é Deus. Todos aqueles que nele creram, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você adora a Deus, não adora o diabo, não. Você busca a Deus, não busca Satanás, não. E Deus disse que você tem que se afastar até mesmo da aparência do mal. Como é que eu vou dizer que é meu irmão, alguém que só porque vai na igreja e vive uma vida toda errada? Tem alguma coisa errada ali acontecendo. Não, eu vou trazer a palavra para ele, eu vou tentar ajudá-lo, mas se ele não quiser eu não posso fazer nada. Agora, só porque, como andarão dois juntos se não estão em comum acordo? Eu tenho. Vai se lascar. Você não pode ser influenciado, você tem que. Nós não estamos aqui para andar atrás das pessoas e caminhar com elas no caminho errado, nós estamos aqui para mostrar para elas que existe um caminho certo, que tem um Deus que é capaz de te manter fora disso. Que há um Espírito Santo que mantém a igreja afastada dessa imundícia ainda. Se isso não influencia as pessoas, irmão, eu disse ontem ali em Brusque, se o Espírito Santo não influenciar alguém, não convencer alguém que ele está errado, você pode estudar o quanto você quiser, você nunca vai convencer. Quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Então, se você está convencido que a palavra é a verdade, saiba que foi o Espírito Santo que convenceu você. Amém. Mas se alguém não consegue ver isso, então tem algum outro espírito guiando. Mas vamos indo. 2 Timóteo, capítulo 3, mostra como é que era a condição. Saiba, porém, verso 1, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Você encontra isso dentro das igrejas, irmão. Na verdade, o Espírito Santo disse para o profeta, isso não pode nem ser chamado de igreja, é casa da associação. Igreja é os chamados para fora, é os diferentes, é aqueles que o Espírito Santo tem guiado, mas esses que andam desta maneira, isso nem pode ser chamado de igreja. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconsequentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É melhor viver uma vida qualquer do que obedecer a palavra. Tendo aparência de piedade, eles vão até a igreja. Vão lá na Praça São Pedro. No ano, coloca um negócio lá que chama, acho que é Eucaristia, na boca e diz, recebi o Espírito Santo. E sai de lá e vão para a praia. Alguns até nas praias de nudismo. Receberam, né? Se nós fosse ler os frutos da carne, não precisava dizer mais nada. Gálatas 22. Porque destes que se introduzem pelas casas e levam mulheres nécias, carregadas de pecado, levado de várias concupiscências. Sabe que mulher representa a igreja? Nécias, irmãos. De concupiscência, irmão. Cobiça. Forte desejo. Eu sei que a palavra diz, mas eu tenho uma vontade de fazer diferente. Eu não quero me render a isso aqui.
exemplo vai te dar condição. Mas se você está cobiçando, você está desejando, sabe de umas coisas? Nos últimos tempos, irmãos, eu não quero causar escândalo para ninguém, mas é assim que as mulheres se tornariam, a Bíblia diz. Como nos dias de Ló, como nos dias de Noé, que a Bíblia diz que as mulheres eram tão atraentes que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e tomaram mulheres para si. E caíram da sua posição. Mas nos últimos dias estaria dessa forma, as mulheres se tornariam tão atraentes que estariam atraindo filhos de Deus para fora da sua posição. E as igrejas têm se tornado... Como é que as mulheres se tornam atraentes? Primeiro, usando coisas artificiais. Nunca vai usar da verdade. Tem que ser algo artificial, porque não pode mostrar a realidade. Segundo, tirando a roupa. Aí vamos para a igreja. Como que a igreja se torna atraente para as pessoas? Porque se pregar a verdade, irmão, o que está sendo pregado hoje aqui, esvazia a igreja. Ninguém mais vai. Vamos fazer o quê? Então vamos começar a pregar coisas artificiais. Jesus te ama, só quer teu coração. Venha como está e fique assim o resto da vida. Nunca mude de vida, dê teu dízimo e Deus vai te dar um lugar lá no céu. Isso é artificial, isso nunca foi a palavra. Vamos tirar a roupa então da igreja. O que é a roupa? O que é a vestimenta da noiva? É a palavra. Começa a tirar e começa a ficar, olha, mas eu fui naquela igreja, irmão, agora sim eu achei meu lugar. Porque lá ninguém me condena por andar com as roupas. Eu posso andar lá naquela igreja, eu posso ver, tem uma igreja que é chamada Igreja Livre. Um irmão me contou ali em Blumenau. E se você entra lá na hora do culto, as pessoas, uns estão com fone de ouvido, escutando música, bonezão, calçãozão e... As mulheres se vestem do jeito que quer, os homens se vestem do jeito que quer, conversam, ninguém presta atenção na palavra, é livre, porque você tem que ter liberdade no Espírito, faça o que você quiser, contanto que você não ouça a palavra e a palavra não mude você. No final, quando Jesus vir buscar, quem que vai saber o que Jesus disse? As igrejas têm se despido, se tornado atraentes e têm enchido seus bancos e têm dito, olha, quantos nós temos salvo? Salvo da onde? Salvo do quê? Do que adianta você ir dentro de uma igreja e encontrar dentro da igreja 500 pessoas que foram batizadas no título de Pai, Filho e Espírito Santo? Quando a Bíblia diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos despir, vamos se tornar pagão? Porque as pessoas gostam de ídolos. Então vamos adorar 3 deuses. O importante é nós trazer eles para perto de Cristo. Que Cristo se Cristo não está lá dentro? Ele saiu fora e está batendo, eis que estou à porta e bato. E as pessoas dizem, mas eu fui na igreja e eu senti a presença de Deus lá. E essa presença mudou tua vida? Tem coisa errada então. O profeta vai tão fundo, irmãos, eu já vou encerrar. Que ele diz assim, se você teve uma experiência com Deus, e você saiu dar uma volta no mundo, tem alguma coisa errada com a tua experiência. Série de Hebreus, se você ler. Ah, mas eu senti-me tão alegre. Ei, irmão, eu estou ficando religioso agora. Eu me regozijei, e eu me senti um arrepio, e agora sim eu tive uma experiência com Deus. Deu um mês, está lá no mundo, vivendo conforme o mundo. Que Deus é esse? Que não segurou a pessoa, que não pôde manter você na palavra. Talvez eu tenha que as consequências pelo que eu estou dizendo, porque o diabo testa nós em tudo, mas eu não estou confiado em mim aqui, eu estou confiado na palavra de Deus. Mas que Deus é esse, irmãos, que fez você se arrepiar, chorar, se emocionar, e depois te largou no mundo? O profeta disse, alguma coisa tem de errado aí. Aonde é que foi o problema? Será que foi em Deus? Não, mas Deus estava naquele culto. Claro que ele estava, todos os cultos ele vem. Você recebeu aquilo que você levou aquilo que você recebeu, ou você deixou na porta da igreja quando você saiu? Mas era Deus? Claro que era. Mas ele foi capaz de entrar até no teu coração, ou ele só veio na carne fazer você chorar? Será que você abriu a tua alma para ele poder entrar e sentar no teu coração? Ou você só deixou que ele te jogasse um banho do Espírito Santo na carne, e você pulou, e você se alegrou, e saiu para fora com o coração sujo do jeito que entrou? Mas quando ele vem, irmão, você pode pular sim. Não estou dizendo que você não pode. Claro que pode.
O Espírito Santo traz alegria, você chora, se emociona, se arrepia, mas Ele não quer só te fazer você ficar feliz agora e te jogar lá fora. Ele quer habitar dentro do teu coração e guiar a tua vida pelo resto dos teus dias, irmão. É isso que vai te levar até o fim da jornada. Não é uma pequena emoçãozinha. Eu disse ontem, irmãos, as pessoas vivem de emoçõezinhas e pensam que conhece Deus. Sabe aquele homem que conhece aquela mulher e tem a intimidade com ela? Nunca viu ela na vida. Leva ela para um motel, tem uma meia hora de emoção com ela e pensa que conhece a mulher. Conheceu? Não, nem sabe quem que é pai, quem que é mãe, de onde é que veio, que tipo de criação, não sabe nada. Mas ele teve uma emoção com ela. Teve um toque físico. Teve algo que gostou, que se alegrou. Isso é conhecimento? Não. É só um momento de prazer. E depois acaba. Talvez nunca mais veja. Deus não quer só um momento de prazer comigo, irmão. Ele quer viver comigo e com você. Ele não quer só um momentinho de prazer com você. Ele quer você todos os dias submisso à palavra, tendo companheirismo com Ele. Nos problemas Ele quer estar com você. Na alegria Ele quer estar com você. Na dor Ele quer estar com você. Todos os dias Ele quer que você esteja cada dia mais aprofundado com Ele. Quando um homem casa com uma mulher é porque quer viver o resto da vida com ela. Mas os casamentos têm se tornado assim. Casa hoje, daqui 2, 3 meses acaba. As pessoas vêm para Cristo. Oh, me alegrei, graças a Deus. Aceitei a Cristo, 3 meses acabou o casamento. Eu acho que não casou com Cristo. Casou enganado. Mas vamos terminar. João 10 diz assim: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. João 10, 23, para nós encerrar até o 28. Verso 23 diante, João capítulo 10. Louvado seja Deus. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Só com a mão aqui. Aí. João capítulo 10. Ah, está ali. Jesus passeava no templo, no alpendre de rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizem-no abertamente. As pessoas dizem assim: mas Jesus está na frente delas, irmão Jariz. Se você é o Cristo, conte para nós. Mas Jesus estava ali, elas estão todos os dias com a Bíblia na mão. E para nós a verdade está aqui, irmão, é só ler e crer nela. Mas fale o que é, e ele diz, olha, pode ir no próximo. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Você quer saber onde é que Jesus está? Comece a observar que tipo de vida está produzindo aquela igreja. Será que Jesus está nessa igreja? Comece a observar que tipo de vida produz os membros que estão vindo lá. Se vive o tipo de vida do mundo, pode ter certeza que tem coisa errada aí. Mas se produz vida vivida na palavra, então eu acho que Jesus está ali. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ah, é por isso que eles não creem então, irmão? Porque não são ovelha. Como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Não é só ouvir, é seguir Jesus também. E dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Oh, louvado seja Deus! Agora então nós vamos encerrar com isso aqui. A Bíblia não diz que Deus ia vomitar da boca? Mas quer dizer que as ovelhas dele não estão na boca, estão na mão. Quem está na boca é o povo que não ouve a palavra, que não segue a Jesus Cristo, que não obedece. As ovelhas que ouvem a voz estão na mão do Senhor Jesus, e ninguém pode arrebatar. Mas se não houve vida, qualquer tipinho de vida, na mão pode tirar de Deus. Eu quero estar na mão de Deus, seguro para sempre, eterno. Aleluias. Vamos ficar de pé, irmãos. Você crê que Ele está vivo? Ele vem buscar uma igreja que não é nem um pouco diferente do material que Ele veio aqui na terra. Você está vestido com a palavra, irmão.
Mas sabe de uma coisa? É tão pouca gente, não é? Olha, Jesus chamou 70, sobrou só 12 e um ainda era traidor. Que suporta, irmão? Tinha mais ali, a sã doutrina mesmo, é só quem Jesus chamou. Que na hora de ouvir a palavra o povo não quer, vai embora. O povo queria multiplicação de pães, cura de enfermos, que Deus tem para você hoje também. Se você precisar de cura, Ele pode curar você hoje aqui. Se você precisar de uma porta aberta, você precisa de um socorro financeiro, Deus pode dar para você. Mas tem uma coisa, Ele não vai deixar de dizer a palavra para você. Ele não vai te enganar com presentes, com cura, com isso, com dom, e te deixar ir para o inferno, não. Ou você quer a palavra, ou você não vai suportar só com os presentes. Você quer cura. Louvado seja Deus. Tem pedido de oração aqui. A irmã Yara está pedindo oração para mãe de Chayenne, da irmã Chayenne, acho que é, né? Que está internada. Também Maria Teixeira está pedindo oração em seu favor, de seu esposo, da sua filha, por saúde. Também orar por Isaías e família. Se você precisa de algo, irmão, e quiser vir aqui na frente receber a oração, fique à vontade. O Jesus ressurreto está aqui nesta manhã. Talvez estas palavras tenham sido um pouco duras, mas eu tenho certeza que vai fazer bem para você. Fez bem para mim, fez bem para muita gente. Vamos orar por esses irmãos? Senhor nosso Deus, aqui está a sua filha, Pai. Ela veio aqui porque ela crê na tua palavra. Senhor, depois de algumas palavras um tanto quanto duras, Pai, se o teu Espírito Santo não trouxer, Senhor, ninguém virá. Mas ela está crendo que o Senhor pode ajudar a mãe dela que não está bem. E eu estou crendo que o Senhor já está ajudando ela neste momento. Esta igreja crê que o Senhor já entrou em cena nesta manhã, Senhor. E todo mal nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que tem causado estas enfermidades, Senhor, nós desfazemos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que aquela ressurreição no domingo de Páscoa, Senhor, possa se fazer presente na vida desta irmã. E dê saúde a ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Senhor, aqui está esta irmã, Senhor, pedindo por seu filho. Ele está no hospital, Senhor. Está enfermo, ele caiu e se machucou, Pai. Mas nós cremos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor vá com ele naquele hospital nesta hora, Pai. E dê a ele uma recuperação pronta e completa, Pai. E que ele não venha sofrer, Senhor, alguma sequela deste acidente, Pai. Mas que ele possa ser recuperado completamente para que o teu nome seja engrandecido através desta vida. Nós colocamos em tuas mãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, aqui está um pai, Senhor, pedindo por sua filha que se afastou dos caminhos do Senhor. Pai, ajude, Senhor, esta irmã. Ela crê que o Senhor é o soberano, que o Senhor é o dono de todas as coisas, mas ela não tem força para voltar para o Evangelho, Pai. Às vezes o mundo leva as pessoas longe demais, aonde só o Senhor pode ir buscar, Senhor. Mas nós cremos que o bom samaritano ainda está agindo nesta manhã, Pai. Pedimos que o Senhor possa ir ao encontro dela nesta manhã, Senhor. E convença, Pai, com o teu Espírito Santo, que o caminho que ela tem que seguir é a tua palavra, Senhor. Que não há outro caminho para um filho de Deus. Mas, Senhor, que o teu Espírito possa ir através da representação deste irmão, que ele possa ir no coração dela e mover ela para perto de ti nesta manhã. É o que pedimos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Senhor, ajude, Senhor. O Misael machucou sua mão, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-lo, sustentá-lo. Dá a ele, Pai, um crescimento pronto, saudável, Pai. E que ele possa ser cheio do teu Espírito Santo. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Senhor, nós oramos por estes pedidos aqui, Senhor. Cada um deles que pediu, Senhor, o Senhor sabe como fazer todas as coisas. Pedimos, Senhor, que o Senhor olhe pela mãe da irmã Chayane, Senhor, que está internada. O Senhor pode ir ali agora, o anjo da cura, visitar aquele hospital e trazê-la de volta com saúde, Pai. Mas acima de todas as coisas, salve a alma dela, Senhor. Se ela não é uma salva, Senhor, ainda, que ela possa reconhecer que o Senhor morreu e ressuscitou por causa dela. Também oramos pela irmã Maria, que está pedindo em seu favor, e seu esposo e sua filha por saúde. Pai, o Senhor morreu para nos dar saúde, ressuscitou trazendo a saúde. Há 2000 e tantos anos atrás, o Senhor já nos deu saúde, Pai. Então nós cremos na saúde, na recuperação de cada irmão, Senhor. Também pela família de Isaías, Pai, que o Senhor possa entrar em cena em favor de cada um deles, Pai. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor, que é onisciente, sabe de todas as coisas. Abençoe cada um deles, no nome do Senhor Jesus. Também abençoe este povo que veio aqui nesta manhã, e ajude eles, Pai. Ajude a mim também a ser uma representação viva do Senhor nesta terra. Que nós possamos, Senhor, ser tão cheios do Espírito Santo quanto Tu eras quando veio aqui nesta terra, Pai. Que possamos caminhar e refletir a Cristo nesta terra. Não estamos aqui para julgar ninguém, Senhor. Sabemos que se o Senhor não tivesse na nossa vida, nós estaríamos pior ainda, Senhor. Mas graças Te damos porque o Senhor nos achou um dia. Nós dissemos sim para o Seu chamado. Que mais pessoas possam dizer sim ao Seu chamado nesta manhã. É o que no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vai ter o batismo então da irmã? Vamos fazer o batismo agora? Irmã Cristiane, né? Irmã Cristiane vai batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos ali, quem ficar, vamos realizar o batismo da irmã Cristiane. Deus abençoe a cada um.